primeiro século de nossa era cristã foi fundamental para a existência e subsistência e sobrevivência da Igreja de Cristo Jesus. Foram momentos decisivos, porque ou sobrevivia aos ataques vindos de todos os lados, ou a igreja se acabaria já nos seus primórdios. O Senhor Jesus fez a sua parte, cumpriu a sua missão, tudo aquilo que o Pai havia determinado a seu respeito. E os seus apóstolos, e os seus discípulos, e os seus seguidores, depois da sua partida, tinham a responsabilidade de combater o bom combate e dar continuidade à obra de Deus aqui na terra. 1 João, capítulo 2, versículos 26 ao 29, está escrito: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O apóstolo de Cristo, orientando a igreja do seu tempo, falava a respeito daqueles que se infiltravam no meio do rebanho de Cristo para enganar os que tinham pouca fé, os novos convertidos, aqueles que não tinham ainda maturidade espiritual. Eu fico imaginando nos dias de hoje, porque as profecias que naquela época eram escatológicas para os últimos tempos já estão se cumprindo todas. E quem tem o Espírito de Deus sabe que nós estamos nos últimos dias que antecede o retorno glorioso de Cristo Jesus para arrebatar a sua igreja. E tem se levantado milhares e milhões e bilhões de falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres, falsos ensinadores, para tentar enganar a igreja remida, a igreja amada de Cristo Jesus. É necessário que nos apeguemos cada vez mais ao ensino da palavra de Deus, para não sermos enganados pelos hereges, pelos falsos pregadores e ensinadores, que até se utilizam da palavra de Deus, mas com segundas intenções. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. São muitos os escândalos
que vem surgindo de lideranças dentro da comunidade cristã, de um modo geral, dentro das denominações, mostrando que muitos se infiltram no meio do povo de Deus com a intenção de enganar. Por isso o alerta do escritor. Mas nós temos o Espírito de Deus. Por isso que a palavra diz para nós: e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Nós temos o Espírito de Deus, esta unção do Espírito de Deus que está dentro de nós e que é muito importante e que é o selo de garantia de que nós pertencemos à família de Deus e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não podemos depender dos enganadores para então caminharmos, mas temos que depender sim do ensino e da orientação desta unção do Espírito de Deus para a nossa vida, porque diz a palavra: mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quem tem a direção certa para o povo de Deus, para as ovelhas de Cristo, é esta unção do Espírito Santo, porque, segundo o Evangelho da Verdade, é Ele quem guia os filhos de Deus para o centro da vontade do Senhor. Então, não há necessidade de se depender completamente dos ensinos dos hereges, dos enganadores, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, porque nós temos a unção, nós temos o Espírito de Deus, Ele que nos coloca diante da vontade do Senhor e nos ensina a palavra do nosso Deus. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Olha que ensino maravilhoso! O Senhor Jesus está voltando. E todo aquele que permanecer nele, andando nos seus caminhos, sendo um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, andando conforme o Evangelho da Verdade, não vai ser confundido na vinda do Filho de Deus. Pelo contrário, vai participar do arrebatamento da verdadeira igreja, e não de uma denominação específica, da verdadeira igreja, que é a igreja espiritual de Cristo Jesus. Se sabeis que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Nós nos identificamos com Cristo Jesus através do nosso viver diário, dos nossos atos, das nossas práticas, das nossas palavras e modo de viver. Por gentileza, compartilha esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.